Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos aqui no encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi. Tanguy, você sabe que as pessoas reclamaram que eu não estava mais chamando você de Tanguy, o Bagdadi, e por isso eu tenho que voltar a chamá-lo dessa forma. E agora estamos num bate-papo de verdade, né, Tanguy? Não é aquela live totalmente sem freio que nós fizemos na última segunda-feira, né? A segunda-feira foi o que normalmente a gente faria, né? Sem público, a gente resolveu botar público pra gente poder se constranger mais, né? Quanto mais constrangimento, melhor, afinal de contas, é a doença do nosso tempo. Pois é, Tanguy, eu acho que essa live é muito perigosa, essa live de segunda-feira. A gente troca informações que talvez não devesse, fala coisas um sobre o outro que são muito perigosas. Mas enquanto o pessoal decorda, enquanto o pessoal disser que é pra continuar essa live de segunda-feira, a gente continua. E segunda-feira terá outra live aqui no Instagram do Petit Jornal. Daniel acabou de decidir, se não combinou comigo, mas eu vou tentar estar presente, tá, Daniel? Vou ver o que eu posso fazer pra estar presente aqui e fazer a live com você. Por favor, é fundamental, Daniel, que você venha. Você provavelmente não tá sabendo, porque você não se liga nessas coisas, mas você sabe que hoje é o bate-papo de número 199, né? Não diga. Na semana que vem, não apenas você marcou aí a live, sei lá o quê, e como teremos também o bate-papo de número 200 na semana que vem. E eu vou deixar para você pensar em qual será a surpresa fantástica, a ideia que você vai ter aí que vai ser para comemorar os 200 bate-papos. Acho que eu vou cantar, Tanguy. O que você acha? Vamos fazer um karaokê. Fazer um karaokê. Está combinado. Vou cantar várias músicas de sucesso. Vou cantar vários hits. Então tá bom. Daniel, a Fé preparou a pauta aqui, a Daniel vai falar sobre aquelas coisas dele, a bolsa subiu, a bolsa caiu, não sei o quê. Vai, Daniel, conta aí, o que aconteceu na bolsa dos Estados Unidos? Me conta, surpreenda-me, né, com mais uma informação aí sobre a alta e baixa da bolsa dos Estados Unidos. Rapaz, você é uma pessoa que acompanha o mercado de capitais, eu sei, você é um investidor. Eu acompanho. Você é um investidor, você é alguém que gosta de viver do rentismo, de experimentar o rentismo. Então você faz essa figura aí, não sei o que está acontecendo. Sabe que a Bolsa Americana bateu recorde essa semana. E por que isso é importante? Em primeiro lugar, porque o Donald Trump havia prometido que caso ele fosse derrotado nas eleições, a Bolsa Americana ia afundar. E aconteceu o contrário. A Bolsa Americana ela está subindo. Claro, com o fim da eleição você elimina um elemento de insegurança. O Donald Trump já sinalizou aí para o processo de transição. E conforme as incertezas vão sendo removidas, é natural que a economia volte a andar e as expectativas melhorem. É claro que a gente teve aí também a divulgação de vacinas de forma muito exitosa, né? Até a própria Pfizer está pedindo uma autorização especial do FDA para tentar já distribuir essas vacinas, aplicar essas vacinas dentro dos Estados Unidos. Mas existe um outro elemento importante, que foi o anúncio por parte do Joe Biden que a secretária do Tesouro será Janet Yellen. A baixinha Janet Yellen, Tanguy. A Janet Yellen deve bater mais ou menos no seu joelho, Tanguy, a altura dela. Mas o que ela é dessa altura? Mas o que ela tem de baixinha, ela tem de poderosa, de bem preparada. É a primeira mulher que vai comandar a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos, e foi muito bem recebido, porque ela é a favor dos estímulos. Então, naturalmente, já se espera que novos estímulos fiscais sejam concedidos durante a sua gestão no início do ano de 2021. Janet Yellen foi a primeira mulher a assumir a presidência do Fed. Ela foi presidente do Fed durante o governo do Barack Obama. O Barack Obama acabou nomeando Janet Yellen como presidente do Fed, e o Donald Trump não reconduziu a Janet Yellen à presidência do Fed. Nos Estados Unidos, você perpassa um mandato para o outro, né? O presidente do Banco Central ele tem mandato, ele tem independência, e quando foi o momento do Donald Trump escolher o seu presidente do Fed, ele não reconduziu a Janet Yellen, o que, aliás, é muito comum nos Estados Unidos. Incomum é você não reconduzir o presidente. Para não reconduzir o presidente, algo muito grave tem que ter acontecido, ou então esse presidente tem que ter demonstrado o desejo, a vontade
vontade de não permanecer no cargo. E não foi o que aconteceu com a Yellen. Ela queria permanecer no cargo, não permaneceu, não foi reconduzida pelo Donald Trump e agora está voltando, está dando a volta por cima ao ser escolhida pelo Joe Biden para ser a secretária do Tesouro, que seria no Brasil o equivalente a ministro ou ministra da Economia. Mas vem cá, como é que funciona então essa questão do mandato? Porque se normalmente o presidente passa de um mandato para o outro, a tendência é o quê? Que ele permaneça vários e vários anos ou tem um determinado mandato? Como é que funciona? A tendência é que ele permaneça vários e vários anos. Eu posso te dar o exemplo do Alan Greenspan, que foi presidente do Fed durante 20 anos, sendo sequencialmente reconduzido ao cargo por presidentes republicanos e democratas. Quando Alan Greenspan se aposentou, ele foi substituído pelo Ben Bernanke, e o Ben Bernanke demonstrou num determinado momento a vontade de sair, e aí ele foi substituído pela Janet Yellen, e a Yellen queria permanecer no cargo. Só que nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central tem um mandato não coincidente com o presidente da República, de propósito mesmo, para que haja uma certa estabilidade no que diz respeito à política monetária. Quando chegou o momento de reconduzir a Yellen ao cargo, o Trump disse não quero, e acabou escolhendo o Powell, que é o atual presidente do Fed americano. E agora a Yellen volta à cena, ela realmente é muito preparada, se mostrou uma ótima presidente do Banco Central, e agora ela volta por cima e será a secretária do Tesouro. Então, basicamente, Daniel, o governo Joe Biden, pelo que está pintando agora, é um governo Barack Obama 2, né? Sim. É como se o Barack Obama tivesse renunciado, o Joe Biden, que era o vice, passa a ser presidente. Porque, em termos de política externa, também teremos, basicamente, uma pessoa que é um nome muito forte no Departamento de Estado americano, que é um democrata tradicional chamado Anthony Blinken, que será o secretário de Estado dos Estados Unidos, que é o equivalente ao cargo de ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler dos Estados Unidos. Então, assim, a política externa do Biden, pelo que está pintando, pelos nomes que estão sendo indicados, principalmente pelo nome do Blinken, vai basicamente voltar para os seus tempos de Barack Obama. A lógica é os Estados Unidos voltarem para o multilateralismo, voltarem a negociar, voltarem a ter uma participação importante na ONU. É um cara que participou bastante da formulação do acordo nuclear com o Irã, então assim, é provável também que ele tente voltar para a mesa de negociação, tente voltar a colocar a questão iraniana na mesa de negociações. Não parece alguém que vai manter nenhum dos pilares da política externa conduzida pelo Mike Pompeo, vai tentar se aproximar muito provavelmente de parceiros tradicionais. Agora, junto com isso vem o pepino, né? Toda vez que você tem alguém fazendo uma política externa mais tradicional nos Estados Unidos, é possível que você volte a ter aquele intervencionismo gostoso que a gente conhece dos Estados Unidos. Ele foi um cara que disse, por exemplo, que ele se arrepende bastante, na verdade ele junto com a equipe, se arrepende bastante de não ter cortado, né, o conflito da Síria pela raiz e que deveria tê-lo feito por meio de mais intervenção. Então, assim, ter que ter usado mais a força ainda. Ele foi um cara que, na época... Aliás, ontem a gente deu aula do nosso curso de Oriente Médio sobre a Arábia Saudita, né? Falamos bastante sobre a intervenção saudita no Iêmen, né? O MBS e tal. Na época, o governo do Obama apoiou a intervenção no Iêmen e ele foi um dos caras que disse, isso aí mesmo, tem que apoiar. Depois voltou atrás, tá? Depois ele falou assim, eu não sei, já acho que, né, de repente não era para ter apoiado e tudo, mas na época apoiou. Então, deveremos voltar a ter, de fato, uma política externa tradicional. O que é curioso, né? Porque é como se a gente tivesse, de fato, dois extremos na política americana, né? Ou a participação extremamente intensa, inclusive com intervenções, ou meio que a abstenção, assim, não participar, não dar as caras, tentar fazer o America First, inclusive brigar com parceiros tradicionais, e aparentemente a gente vai voltar até aquela política externa que foi a tônica dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Agora, me chamou também muito a atenção o fato do Joe Biden ter anunciado um assessor especial para a Casa Branca, um assessor especial com status de ministro para a questão ambiental. E o nome escolhido foi o John Kerry. De novo, a gente continua nas figurinhas repetidas do Partido Democrata. O John Kerry foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi derrotado. E foi secretário de Estado. Foi secretário de Estado durante o governo do Barack Obama. E, de novo, volta o John Kerry. E não é uma boa notícia para o Brasil, mostra a confirmação
de que o governo Joe Biden vai enfrentar a questão das mudanças climáticas, vai buscar parcerias internacionais nessa área, o que isola um pouco o Brasil e coloca o Brasil ainda mais em apuros, porque vai ficar sem o apoio dos Estados Unidos, que havia, bem ou mal, nessa área, pelo menos até agora. E, aliás, Tanguy, eu aproveito a oportunidade, citei a Europa, tem pessoas aqui perguntando se Janet Yellen se equipara a Angela Merkel. Eu fiquei... não façam isso com o coração do Daniel, gente. Claro que não. Respondo aqui imediatamente. Ninguém se iguala a Angela Merkel. Obrigado. Pode continuar, Tanguy. Daniel, mas, poxa, eu não sei, cara. Eu queria até puxar um assunto aqui, sei lá, cara. Eu acho que eu queria até pedir ajuda dos apoiadores, porque eu fico preocupado com a sua saúde quanto a Angela Merkel sair do poder, cara, que não deve demorar muito, assim, é em breve. E, assim, fico com medo da sua saúde mental, como é que você vai lidar com isso e tal. Então, eu queria pedir uma ajuda dos apoiadores aí, para passarem para o professor Daniel Souza uma mensagem de positividade, que nem tudo está perdido e que, de repente, vai que a Yellen consegue criar um lugarzinho nesse seu coração, né, Daniel? Eu acho que pode ser importante, ela pode, de repente, ocupar esse vácuo, né, deixado por Angela. Tanguy, você está dizendo que Angela Merkel deixará o poder desde que o Petit Jornal foi fundado em 2016. Até agora... Não, mentira. Está tudo registrado, Daniel. Está tudo registrado. A parte boa é que não é assim, você me falou. Não, tá tudo gravado. Todas as besteiras que eu falei que tá tudo gravado. Negativo. Ela disse. A Angela Merkel é uma mulher de palavra ou não é? É uma mulher de palavra. Pois é, então. Ela disse que vai sair, gente. Ela disse que tá cansada. Ela tá a fim de descansar, Daniel. Meu Deus. Ela quer passar o bastão. Calma, que eu tenho que preparar o meu coração para essa mudança. Essa mudança não pode acontecer de forma tão abrupta. Daniel, um outro assunto que tem aparecido bastante no noticiário internacional tem sido o conflito na Etiópia, né? Pelo fato de que a gente está tendo um momento muito, muito tenso entre o governo etíope, né, liderado pelo Prêmio Nobel da Paz, aliás, né, o Abiy Ahmed, e a minoria que assim, comanda uma parte... Comanda não, assim, é a região deles, né, que é a região Tigre, que fica exatamente no norte da Etiópia. Como tem muita gente perguntando sobre isso, eu acho que vale a pena a gente fazer aqui uma brevíssima linha do tempo, só para a gente tentar entender o que é exatamente que tá acontecendo ali. Voltando um pouco para a gente não ficar somente nas notícias cotidianas, o que está acontecendo, movimentação militar e tal, mas para tentar dar um pequeno contexto. A Etiópia ela teve uma ditadura, Daniel, que foi de 74 a 91, né, ou seja, permaneceu aí 17 anos no poder, de um cara chamado Mengistu Haile Mariam. Obviamente a pronúncia deve estar errada em algum ponto aqui, mas ele era um presidente marxista e permaneceu no poder até 1991, quando ele foi derrubado, em parte, pela atuação de um grupo armado dessa região, né, Tigray, que é a Frente Tigray de Libertação Popular. Então eles pegaram em armas, conseguiram, né, contribuir para a queda desse presidente, e no regime democrático que se instaurou posteriormente, essa Frente Tigray ela conseguiu uma proeminência política bastante importante. Então os Tigray eles são cerca de 6% da população apenas, mas esse grupo ele começou a ter, de fato, uma importância nacional bastante grande. A questão é que desde que o Abiy Ahmed assumiu a presidência, isso foi em 2018, ele vem tentando promover uma política um pouco mais nacionalista, no sentido de pensar mais na Etiópia e menos nas etnias. Então uma das coisas que ele vem tentando fazer é exatamente desmobilizar essa frente popular dos Tigray. A ideia dele é tentar fazer, por exemplo, uma junção de partidos. Você pegar esse grupo, que é basicamente da etnia Tigray, e juntar com outros grupos étnicos para descaracterizar o elemento étnico de determinados grupos políticos, de partidos e tal. Naturalmente, os Tigray não gostaram da ideia. Eles já têm uma força política bastante grande, são um grupo armado, aliás, tem cerca de 250 homens, então não é um exército exatamente pequeno, e não estão a fim, portanto, de discutir uma desmobilização sua na prática, se juntando com outros grupos. Agora, com a pandemia do coronavírus, a eleição que estava marcada para junho, ela foi desmarcada. E o que os Tigray começaram a dizer? Olha, o Abiy Ahmed, que é o presidente, está querendo dizer para a gente se juntar, está tirando membros importantes do grupo Tigray do poder, mas ele não tem nem mandato, porque o mandato dele acabou e ele adiou as eleições. Claro, adiou as eleições por causa da pandemia, mas os Tigray foram lá e fizeram mais um passo, uma provocação também, e realizaram eleições lá na região deles, no norte do país, em setembro. Naturalmente o governo etíope, né, o governo central,
considerou que isso era uma insurreição e mandou, inclusive, militares para a região, para cercar a região, e basicamente rompeu com a região. É uma federação, né? Você tem um regime federalista ali, é uma federação. Então parou, por exemplo, de transferir recursos para a região dos Tigre. Isso gerou, portanto, um embate militar de fato, né? Os Tigre também pegaram em armas, o governo etíope cercou a região, bombardeou, e você tem, portanto, uma guerra de narrativas. Só um detalhe importante, né, para a gente conseguir avançar um pouquinho mais nesse ponto. O Abiy Ahmed foi um cara sobre o qual a gente falou bastante aqui já, que tem assim, muito conceituado internacionalmente, em parte por conta do Prêmio Nobel, que talvez você se lembre que foi ganho a partir do momento em que ele assinou um acordo de paz com a Eritreia, que fica exatamente ao norte do país. Qual foi a jogada do Abiy Ahmed para conseguir a paz com a Eritreia? Como você tinha uma região ali em disputa, o que ele disse vamos negociar e eu cedo para a Eritreia uma determinada cidade, a cidade de Badme. É quase que um gesto de boa vontade. Eu cedo isso aqui para a Eritreia e a gente encerra o problema. Adivinha onde fica a cidade de Badme, Daniel? Fica exatamente na região Tigre. Então, os Tigre dizem também que mesmo o prêmio Nobel do Abiy Ahmed foi conquistado às custas da autonomia que os Tigre tinham na sua própria região. Então, aqui uma contextualização sobre o que é exatamente o enfrentamento, por que isso está acontecendo. É uma questão do governo central tentando esvaziar, de uma certa maneira, um grupo poderoso militarmente, politicamente, que é o grupo Tigre, que fica lá no norte da Etiópia. Ok. O que mais que tem na sua pauta aí hoje? Daniel, temos também, assim, eu fiquei na dúvida se era você que tinha colocado ou se era eu, cara, mas aparentemente foi você mesmo. Brexit, é isso? Vamos falar de Brexit? Rapaz, na realidade vamos falar que o Brexit não acabou. Não acabou. Mas você já sabia. Não acabou. Porque toda vez que eu falo aqui, parece que o mundo vai cair. Ninguém vai falar de Brexit. Mas então, hoje, me conta sobre Brexit. Hoje teve um anúncio do Conselho Europeu que eles querem preservar o mercado comum com o Reino Unido e que estão cansados, veja você, de negociar com o Reino Unido. Eu fiquei surpreso desse cansaço, mas tudo indica que teremos realmente um deadline no dia 31 de dezembro de 2020, com o hard Brexit acontecendo se não houver um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Então, me chamou a atenção, e essa é a grande novidade, a preocupação dos europeus de tentar manter o mercado comum. Me parece uma inflexão na medida em que eles piscaram. Olha só, a gente quer manter o mercado comum com vocês, não tem nenhum interesse. A postura anterior era um pouco, quer sair, sai, não quer ter acordo, é problema de vocês têm muito mais a perder do que nós, o que é verdade. Mas agora houve aí uma sinalização de vamos tentar manter essa parceria aí, essa amizade do livre comércio entre a União Europeia e o Reino Unido. Todo mundo tem a ganhar. E continua dando muita confusão a história dos pescadores, Tanguy. A história dos pescadores continua rendendo, ali do mar, entre a França e o Reino Unido, a disputa, o peixe é de quem, o mar é de quem. Isso eles não conseguiram chegar num acordo ainda. Eu quero te lembrar, Daniel, que no ano de 1962, quem teve briga com a França não foi por peixe, foi por lagosta, foi o Brasil, né? Assim, a mesma coisa. A França pescava, aí o Brasil dizia que a lagosta era do Brasil. A França dizia que não, que eles estavam nadando. Aí o Brasil dizia que não, porque a lagosta ela pertence ao fundo do mar. E se ela pertence ao fundo do mar, não interessa se ela pular. Mesmo que ela pule, ela é brasileira mesmo. Tem que assim, devolver. Então a França tem uma certa Pulou tradição. dentro do barco, devolve. Pulou é peixe. Aí a França pega. O Brasil diz que não, porque se está no fundo do mar, pertence ao fundo do mar, não interessa. Né? Se pular, continua sendo brasileiro. Mas, assim, é de fato uma questão importante, porque, assim, se mantiver no mercado comum, na prática mantém na União Europeia. Né? Na prática isso é não sair da União Europeia. E quero lembrar, Daniel, que a primeira transmissão que a gente fez do Petit Jornal foi na semana, ou no dia, talvez, do Brexit, né? Sim, então já deu tempo da gente fazer 200 bate-papos, 199, né? A gente vai bater até o final do ano aí 203, 204 bate-papos. E esses caras não conseguem desatar a desgraça do Brexit. Então, ou novela, né? O negócio realmente não se encerra. Impressionante. E pra gente se encerrar, finalmente, né? O último assunto aqui. Eu quero ouvir os seus comentários abalizados sobre a relação diplomática, educada, polida, né, sempre de alto nível,
entre Eduardo Bolsonaro e a Embaixada da China em Brasília. Não coça a cabeça não, que você vai ter que falar. Vai. O Eduardo Bolsonaro, Tanguy, fez um tweet dizendo que era favorável, se colocando como favorável a uma rede de países com o 5G sem pirataria. Não, sem pirataria não. Sem espionagem. Sem espionagem. E os chineses não gostaram, Tanguy. O embaixador da China no Brasil respondeu de forma bastante dura e o Eduardo Bolsonaro, ele deletou o tweet. A gente tem falado sobre isso ao longo das últimas semanas e vale a pena repetir que o Brasil caminha para um isolamento muito perigoso. O Brasil está com relações difíceis em relação à China. A China que aumentou as compras de produtos brasileiros ao longo desse ano de 2020. O Brasil está com dificuldades de relacionamento com a Europa, particularmente França e Alemanha por conta da questão ambiental. O Brasil está com dificuldades de relacionamento com a Argentina por conta do governo Fernandes e da aposta que Bolsonaro havia feito na reeleição de Macri. E agora o Brasil começa a ter dificuldades de relacionamento com os Estados Unidos. O Xi Jinping cumprimentou o Biden e o Brasil ainda não cumprimentou o Biden. O Donald Trump deu sinal verde para o processo de transição. E o Brasil não cumprimentou o Biden. E tudo que nós não precisamos é de um estremecimento das relações com a China, o nosso principal parceiro comercial. Eu entendo que tem pessoas que têm reservas em relação à China. A China é uma ditadura. A China tem muitos problemas no que diz respeito à sua dinâmica e o seu funcionamento. Mas me parece um pouco ser Napoleão de hospício, você achar que o Brasil individualmente vai peitar a China, né? De que o Brasil vai conter a China. Essa briga não é nossa, Tanguy. A gente não tem envergadura para tentar peitar a China. Ainda mais dentro de um contexto onde o Brasil se mostra tão isolado. O Brasil deve buscar os interesses do Brasil, seja lá onde esses interesses estiverem, e o isolamento me parece uma péssima alternativa e o Brasil caminha para esse isolamento. Vamos negociar. China, o que você tem para oferecer? Estados Unidos, o que é que você tem para oferecer em relação ao 5G? E vamos buscar um denominador que seja interessante para o Brasil e que o interesse do Brasil esteja em primeiro lugar. E isso está me angustiando, eu estou preocupado com o isolamento que o Brasil caminha dentro de um contexto econômico extremamente adverso, onde o Brasil deve ter a maior retração do PIB de sua história por conta da pandemia do coronavírus, uma economia que vai ter dificuldade para tracionar no seu processo de recuperação. O investimento estrangeiro seria muito importante nessa recuperação e o Brasil se mostra hostil. Hostil aos europeus, hostil aos chineses, hostil aos argentinos e agora tudo indica que também hostil aos americanos. Eu, sinceramente, espero que o Brasil inflexione esse caminho de isolamento que tem sido traçado ao longo dos últimos tempos. Eu fiz uma conta rápida hoje, Daniel, sobre a representatividade comercial, porque assim, muito do discurso é a relação política, ok, mas você se conserta, o que importa é a grana, comércio, investimento e tal. E aí eu fiz uma conta rápida, né, com uma regra de 3, você sabe que eu sou bom de economia, e a conta que eu fiz foi os países com os quais o Brasil tem relações estremecidas nesse momento responde por cerca de 35% do total. Que eu estou falando somente de 3 países, né, que são China, na verdade 4, né, China, Argentina, França e Alemanha. Esses 4 países respondem por 34, 35% do total. Se eventualmente o Brasil começar a ter uma relação ruim com os Estados Unidos, o que vem pintando de fato, a gente passa a ter uma relação ruim com representantes de cerca de 49% do comércio total brasileiro. E aqueles países com os quais o Brasil tem uma boa relação, que nesse momento são Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Polônia, Hungria e República Tcheca, mais Índia e Rússia, né, com os quais não é uma relação super próxima, mas é uma relação boa também, esses países eles representam cerca de 6% do comércio total. Então, isso significa, é claro, que a gente não está dizendo que o Brasil vai deixar de fazer comércio com os países com os quais tem relações ruins. Mas no caso de você precisar redirecionar algum tipo de comércio, ou de fazer opções, ou fazer comércio com o Brasil ou com X, normalmente o outro país ele vai parecer mais atraente para esses parceiros comerciais, ainda mais levando em consideração que se a gente fosse botar na balança somente China e Estados Unidos,
ou somente a China, ou somente os Estados Unidos, o estrago, no caso desse comércio, diminuir, já seria grande o suficiente. Então, de fato, o Brasil está se encaminhando para 2 anos bastante difíceis. A gente colocou essa questão aqui durante algum tempo, né, Daniel? Será que o governo Bolsonaro passa a ter uma postura um pouco mais moderada, né, no caso de uma derrota do Trump e tudo? O que a gente está vendo é que não. Ele, mais uma vez, até agora não reconheceu. Dos países minimamente relevantes, só quem não reconheceu foi o Brasil e a Rússia. E assim, o Putin não é o Brasil, né? O Putin tá em outra posição, né, com relação aos Estados Unidos, tem uma rivalidade histórica, tem uma relação com o Trump, que também é uma relação complicada, então não é uma relação similar àquela que o Brasil tem com os Estados Unidos. E olha, acho que é importante destacar também a questão do investimento, Tanguy. O investimento é muito importante nessa conta. O Brasil está tendo muita dificuldade para atrair investimento estrangeiro. E o Brasil se mostra pouco receptivo ao investimento chinês. O Brasil não atrai o investimento europeu por questões ambientais. Pode começar a ter dificuldade para atrair investimento americano também. Enfim, é muita coisa ao mesmo tempo, é muita porta se fechando ao mesmo tempo, e isso não me parece uma boa estratégia. Pois é, Daniel, mas aí colocando em outros termos, como nem eu nem você somos o Bolsonaro e nem o Ernesto Araújo, as pessoas podem investir na gente, não podem? Se a pessoa quiser dar uma contribuída. Eu não sou Bolsonaro, eu não sou Ernesto Araújo, Daniel, não, também não parece. Então, se quiser investir no Petit Jornal, Daniel, faz como? Aí você acessa www.petitjornal.com.br. Isso! Come to the dark side, exatamente. E se o cara quiser fazer, eu quero mais conteúdo. Pô, eu gosto tanto do Petit Jornal que eu quero ouvir eles falando sobre mais coisas. Eu quero ouvir eles falando sobre aquele democrata do Mohammed bin Salman. Eu quero ouvir falar sobre o Irã. O que eu faço? Como é que eu faço para ouvir esses dois falarem mais? Aí você acessa petcursos.com.br. É isso. Você entendeu, Daniel? Você entendeu a métrica da coisa? O petitjornal.com.br precisa de um www na frente. Ah, é? Precisa, tem que ter. Petit Curso não precisa, né? Petit Curso é o transitivo e intransitivo. Então, o Petit Jornal precisa, não fica bom. Então, se você quiser fazer o curso, acessa lá, petcurso.com.br. Tem lá todo o portfólio de curso, inclusive você pode assistir o curso sobre Oriente Médio, que está rolando nessas semanas agora. Nesse momento que a gente está falando, a gente está gravando isso aqui na quarta-feira à noite, né, no nosso horário tradicional de 10h30, vai voltar a ser nesse horário daqui para frente. Está rolando o curso sobre Oriente Médio. A gente já deu as 2 primeiras aulas sobre Líbano e sobre a Arábia Saudita, que foi ontem. Você pode assistir essas aulas gravadas. E nas próximas 2 semanas a gente fala sobre Irã, Israel e Palestina. Beleza? Maravilha, Tanguy. Beleza. Valeu, Daniel. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.